suicidas e até dos ateus, caso eles estejam aqui. Quero a atenção das pessoas que vieram aqui por curiosidade para ouvir o polêmico deputado. E quero a atenção das pessoas que vieram aqui para ouvir um profeta pregar. Eu sei que houve muita retaliação para que este evento não acontecesse. Eu estava conversando com alguns pastores aqui. Eu fiquei sabendo também que houve uma certa resistência dentro do meio político da cidade. E eu queria muito que essas pessoas que foram contra este evento parassem agora e me dessem uma oportunidade. Se você me emprestar o seu coração por 30 minutos, e se o meu Deus não te tocar, eu desisto de servir a Ele. Eu faço esse pacto e esse desafio com todas as pessoas que não são evangélicas que estão aqui. Meu desafio a vocês: se em 30 minutos você não sentir algo extraordinário aqui, me avise, porque eu paro de pregar o Evangelho de Cristo Jesus no meu Salvador. Posso ouvir um amém por isso? Amém! Eu estava dentro do avião vindo para cá. E eu falei ao Senhor: Senhor, que eu vou pregar nessa véspera. E o Senhor me lembrou de uma das histórias mais belas da Bíblia Sagrada, de um dos personagens mais carismáticos e intrigantes do Velho Testamento. O nome dele hoje é usado não apenas na religião, mas também nos meios sociais. O nome desse personagem é usado inclusive hoje nos meios comerciais. A vida dele, a atitude dele foi transformada em livros. Hollywood transformou em filmes. Há pouco tempo atrás, a Rede Record transformou em um folhetim como se fosse uma novela. Para mim, uma das figuras mais intrigantes do Velho Testamento tem nome. Se chama Davi. Qual o nome eu disse? Davi. Não ouvi direito? Davi. Você conhece Davi? Eu quero te contar hoje uma história que você não conhece. Eu não vou entrar aqui nos meandros da história do menino pequeno que com 5 pedras acertou uma delas na testa de um gigante filisteu e o derrubou no chão. Não vou aqui perder tempo em contar a história dele entrando na caverna de Adulão e trazendo para perto de si homens que eram desprezados pela sociedade. Tampouco irei falar aqui dos desafetos dele como o rei Saul. Eu quero aqui hoje contar uma história que você não ouve e nunca vai ouvir nem mesmo nos meios teológicos, porque é uma história feia, é uma história triste, e parece que a fé ela não bate muito bem com histórias assim, e aqueles que conhecem a história resolveram guardar para dentro dos seus corações. Então eu quero aqui hoje contar a história de um homem que poucos conhecem. O salmo que eu li, o salmo de número 139, no verso 16, traz aqui uma referência que varia aqui todos aqueles que são calvinistas, que creem nas doutrinas de João Calvino, que o homem é predestinado à salvação, etc. e tal. Ao lerem esse versículo, tiveram seu coração explodido de alegria, porque Davi está escrevendo aqui dizendo: todos os meus dias foram escritos no seu livro, antes que esses dias existissem. Ler este texto de Davi, este poema, esta revelação é muito forte. Davi não está aqui apenas versejando. Davi, quando escreve este salmo, não é o garotinho que mata o gigante, não é o homem de meia idade que conquista uma das mulheres mais belas da história, Batseba ou Batseba. Não, o homem que escreve este salmo está chegando aos seus últimos dias na terra. O homem que escreve o Salmo 139 já é um ancião. Os seus cabelos estão esbranquiçados, o seu corpo está combalido pelo tempo. A minha Bíblia diz que nem 2 virgens deitadas ao seu lado conseguiam aquecer o seu corpo. O homem que escreve o Salmo 139 é um homem experiente, é um homem que soube viver nos dias de glória, mas também caiu em decadência. É um homem que fez o coração de Deus tremer com os seus louvores, mas que também provocou uma tristeza sem tamanho no coração dele. É um homem que trouxe para Israel a sequência da adoração perfeita, mas também um homem que trouxe sobre Israel uma das histórias mais macabras, mais horríveis acerca de um adultério. Davi não é só um ser humano. Davi é um exemplo de homem que Deus procura. E Oxalá que aqui nesta noite Deus encontre alguns Davis conosco. A história que eu passo a contar agora, ela é diferente. Por que ela é diferente? Porque estudando a história de Davi, lendo os escritores de Davi, eu encontrei algo que somente pelo Espírito Santo podemos entender. Imagine vocês que Davi é um dos poucos personagens da Bíblia que os escritores falaram sobre
sua aparência, falaram sobre a cor dos seus cabelos. Os escritores falaram sobre a textura da sua pele, falaram sobre o brilho dos seus olhos, falaram sobre a sua estatura baixa. Por que é que isso está escrito na Bíblia Sagrada? Essas mensagens subliminares escritas na Bíblia não são apenas para passarmos os olhos e passar aleatoriamente por elas. Essas histórias são uma revelação. Quem conhece o Oriente Médio, quem conhece a terra de Israel, sabe que ela faz divisa com o Egito. E o Egito, para quem não sabe, fica no continente africano. Todo o Oriente Médio, daquele mundo antigo, há cerca de 3.500 anos atrás, nos dias do grande rei Davi, havia apenas uma raça de homens que habitavam aquela terra. Para falar sobre isso, eu preciso te dar um pouco de conhecimento. Alguém aqui no meio já ouviu falar do complexo chamado Pangeia? Alguém já ouviu falar de Pangeia? Algumas pessoas já ouviram aqui. Pangeia é a cultura de quê? Que acredita que antes de haver os continentes esparramados pela terra, em ilhas, em pedaços de terras gigantes, com as suas placas tectônicas que as sustentam, havia apenas um único continente na terra. Era apenas uma grande crosta. Isso baseado no livro do Gênesis, quando Deus diz que Ele separou a terra da água e separou a terra da água do firmamento, ou seja, dos gases. Havia apenas uma grande crosta sobre a terra, ou seja, um único continente. Neste único continente as pessoas eram todas iguais, falavam o mesmo idioma, porque todos cremos que somos filhos do nosso ancestral passado chamado Adão. Quem aqui é herdeiro de Adão? Aleluia, glória a Deus. Aqueles que não são herdeiros de Adão têm que rever a sua fé. Pois bem, todos os filhos de Adão estavam habitando aquela terra naquele mundo antigo. No livro do Gênesis, aqueles que conhecem, às vezes têm dificuldade de passar os olhos pelas genealogias, encontrarão um versículo que diz assim: porquanto nos dias de Peleg se dividiu a terra, houve um grande terremoto nesse nosso mundo, e esse terremoto separou a terra em continentes. Logo depois da Torre de Babel, quando Deus separou a terra para os homens e os homens em suas línguas, cada grupo que falava uma língua se distanciou daquele pedaço de terra que ficava próximo ao Irã. Pois bem, quando nós começamos a estudar isso, não sei se a sua mente já divagou e percebeu assim: pastor, se nós somos filhos do mesmo pai, por que uns são negros? Por que outros são brancos? Por que outros têm os olhos claros? Porque alguns são louros, porque alguns são amarelos e outros são vermelhos. Deixa eu te dar um ensinamento aqui. O ser humano, ele se adapta ao lugar onde ele habita. Todos os coreanos que aqui estão, as pessoas que aqui estão, quando vão em uma praia, vão para pegar uma corzinha, não é assim que se fala? As pessoas vão para a praia, deitadas no sol, passam um bronzeador, logo depois a sua pele fica dourada. Pois bem, por quê? Porque no verão o sol é extremamente quente. Agora imagine você habitar numa parte do mundo onde não há inverno como nós conhecemos aqui, onde durante o dia o calor chega a 42, 43, até 45 graus na sombra, e à noite o frio chega a menos 3 graus centígrados. Assim é o Oriente Médio. Eu passei uma noite em oração no Monte Sinai, para subir o Monte Sinai com um frio arrebatador. Quando o dia amanheceu, tivemos quase que tirar toda a roupa, porque não dá para andar naquele lugar de tão quente. Então a temperatura oscila demais. Imagine você habitar em uma terra por um ano, 2, 10, 500, 1000, 1500, 2000 anos, numa terra onde o sol não cai de forma perpendicular, cai de cima para baixo. É automático que a pele se adapte àquilo. Por que eu estou dizendo isso? Já você vai entender. Quem conhece um judeu em sua origem sabe que a cor da pele do judeu original, não judeus que passaram por uma miscigenação de raças, que passaram viajando pelo mundo durante a diáspora, não. Eu falo daqueles dias primários. Eu falo daquela geração que saiu do Egito e passou por ela quase 500 anos. Quase 500 anos no Egito e depois mais milhares de anos na Terra Prometida, debaixo de um sol quente demais. Não havia condições alguma de alguém ali ser louro. Não havia condições alguma de alguém ali ser extremamente claro. A pele delas é acima do caucasiano. Os olhos são negros. O cabelo é extremamente grosso. E o nariz de todo judeu é adunco. Por quê, pastor? Por causa
do ambiente onde eles moram. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Já já você vai compreender. Permita-me falar primeiro das raças. Por exemplo, quando nós estamos na África, se você pegar um negro africano, original da África, você vai ver que o negro africano tem algumas características que são só deles. Por que o nariz do negro africano é largo? Você já se perguntou por que isso? Vou te ensinar aqui agora. Toda vez que o sol está muito quente, o ar fica rarefeito. Nós temos dificuldade para respirar quando o ar é muito quente. Depois de habitarem milhares de anos aquilo que hoje chamamos de continente africano, o organismo deles se adaptou ao ambiente, abriu as narinas e aumentou os seus pulmões. Quem são os maiores cantores do mundo? Não são os negros? Por causa disso, seu diafragma, seu pulmão, os narizes abertos. Porque o cabelo do negro original é engruvinhado. Simples. Pega um fio de cabelo liso e chega ele perto do calor. Chega ele perto de um fósforo. Você vai ver o cabelo todo engruvinado. O sol de cima para baixo foi queimando e o cabelo foi se adaptando à estrutura deles. Negro africano não tem pelo. Por quê? Porque o pelo é uma defesa natural contra o frio. E naquele ambiente eles não precisam disso porque não há frio. O ser humano se adapta ao ambiente onde ele é criado. Compreenderam isso? Digam amém. Amém. Pastor, explica, por exemplo, por que o japonês tem a cor da pele amarela. Já explico. Alguém aqui sabe qual é o símbolo da bandeira do Japão? Vermelho. Não ouvi? O sol nascente. O Japão é chamado de terra do sol nascente. Por quê? Porque a pequena ilha do Japão, ela é bombardeada pelos raios do sol e não há nada que os proteja, a não ser o mar que os cerca. Pastor, como é que o mar protege o Japão? Quando o sol bate nas águas do mar que cerca o Japão, a água entra em ebulição e o vapor sobe ao céu. Os raios do sol lá no Japão não caem de cima para baixo, caem de forma perpendicular. Quando esses raios vêm de maneira um pouco mais branda, são filtrados pela água, pelo vapor da água, manchando a pele deles. E a cor da pele deles, aquela cor amarela, foi dada exatamente para protegê-los dos raios ultravioletas do sol. Pastor, por que o japonês tem o olhinho rasgado? Isso é mais fácil ainda. Alguém aqui se lembra de ter olhado para o sol alguma vez? Quando você olha para o sol, o que é que os seus olhos fazem? É automático. É automático. Imagine você, alguém fazendo isso 1000 anos, 500, 2500, 3000 anos. O organismo se adapta e os olhos deles são puxadinhos exatamente por isso. Por que é que os europeus são peludos, portugueses, espanhóis, as pessoas que moram na Finlândia? Porque são louros, porque a região deles é uma região fria. Eles passam 6, 7, 8 meses de inverno, cai neve, são pouco expostos ao sol, aí a pele é branca. Você já viu, por exemplo, algum negro de olhos azuis ou olhos verdes? Só se for uma miscigenação de raça. Por quê, pastor? Toda pessoa que tem olho claro sofre com o sol mais do que nós, porque a cor clara atrai mais a luz. Por isso, negros da África não têm os olhos azuis, e as pessoas que moram nesses países nórdicos têm os olhos claros, por causa da amplitude da brancura e do frio que há nesses lugares. O ser humano é um ser que se adapta. Pastor, porque o senhor está explicando aqui? Vou mexer com a sua mente agora. Quando a Bíblia vai desenhar Davi, a Bíblia diz assim: Davi era um homem de gentil aspecto, de pequena estatura, de olhos brilhantes e de cabelos ruivos. Em algumas traduções diz de cabelos louros como é que chama? Encaracolados. Isso, travou a língua aqui. Então imagine vocês que o Davi desenhado na Bíblia para nós, ele não tem nada a ver com o povo do Oriente Médio. Davi não podia ser branco como ele era. Davi não podia ser louro como ele era. Quando o escritor diz que Davi tinha os olhos brilhantes, naquela terra do Oriente Médio, eles não conheciam ninguém com os olhos azuis ou verdes. O escritor, quando foi desenhar Davi, disse que os olhos dele eram brilhantes, para falar da cor dos seus olhos. Davi tinha cabelos encaracolados. Davi era um homem de gentil aspecto. Aqui está a parte mais difícil de interpretar. Um homem de gentil aspecto seria um homem que tem uma beleza fina, seria uma beleza quase que feminina. Como assim, pastor? Leonardo DiCaprio. Falar esse nome, as moças suspiram. Qual é a beleza de Leonardo DiCaprio? É uma beleza fina, beirando a beleza feminina, traços definidos, traços finos. Isso não quer dizer que ele seja uma mulher, pelo contrário, namorou a brasileira mais bonita, que é Gisele Bündchen. Ou seja, Davi, quando a Bíblia diz que ele é um homem de gentil aspecto, a Bíblia está dizendo que Davi é um homem com uma beleza
Só que vamos encontrar uma outra marca em Davi que é difícil de entender. A Bíblia diz que Davi é um homem de pequena estatura. Davi é um homem o quê? Por que isso chama a minha atenção? Porque dias mais tarde, quando eu chegar aqui na história de Samuel entrando na casa de Jessé o belemita para ungir um de seus filhos como rei, quando Jessé bate os olhos nos irmãos de Davi, ele já tira um chifre de azeite para ungí-los, porque ele diz: já encontrei o rei de Israel. Davi iria substituir o rei Saul. Quem conhece a história de Saul sabe que Saul, acima dos ombros de todos os hebreus, era o maior homem que havia em Israel em estatura. Quando Samuel entrou na casa de Davi e viu os irmãos dele, ele disse: não tem dificuldade, qualquer um deles serve para ser rei. Por quê? Porque os irmãos dele eram altos. Mas Davi não parece nenhum tipo de judeu. Isso mexeu comigo. Se você acha que eu estou falando demais, digite no Google aí na internet: imagem do rei Davi por Michelangelo. Você vai ver que o grande artista da Renascença, Michelangelo, fez uma imagem de um Davi que está lá no Vaticano até os dias de hoje. É um Davi peladão, fica todo pelado. Mas se você ver a imagem de Davi, você fica chocado, porque ele não tem traço nenhum de hebreu. Seus cabelos são encaracolados, o nariz dele é arrebitado, o queixo dele é fino. Ele parece um deus grego e não um judeu, de nariz torcido, de pele pesada, de queixo quadrado, de cabelo envergonhado. O Davi da história não tem uma história tão bela como aquela que nós pensamos. Senhoras e senhores, estudando com apreço a história de Davi, eu chorei. Pergunte por quê. Eu descobri que Davi era mais especial do que nós pensávamos. Eu descobri que Davi era filho de sua mãe, mas não era filho de seu pai. Davi não é filho de Jessé o belemita. Davi é filho da mulher dele. Como é filho da mulher, todo homem nascido de uma mulher judia é judeu também. Todo homem que é judeu e casa com mulher de outro povo, quem nasce não é judeu. Só é judeu, filho de mãe judia. Davi não é filho de Jessé o belemita. Pastor, com base no que o senhor prega isso? Com base no dia em que Samuel foi visitar a casa de Jessé o belemita. Quem conhece a história vai se lembrar que quando Jessé recebeu em sua casa o profeta Samuel, a casa estava preparada para uma festa, sim ou não? Sim. A casa estava com todos os filhos de Jessé, com exceção de Davi, sim ou não? Sim. A casa estava também com todos os empregados tomando banho, esperando a visita de Samuel, sim ou não? Sim. Mas a Bíblia diz que Davi não estava lá. Só que Davi é o filho mais moço. Como é que um pai e uma mãe dão uma festa, traz os filhos mais velhos da roça e o mais novo de todos não está em casa? Por que Davi não foi convidado para essa festa? Jessé o belemita tinha medo de que Samuel, sendo homem de Deus, ao bater os olhos em Davi, que até então ficava escondido na fazenda, ninguém o conhecia. Jessé o belemita tem medo de que quando Samuel coloca os olhos em Davi, saiba que dentro da casa de Jessé o belemita existe um pecado acobertado. Nenhum profeta visitava a casa de alguém sem antes mandar na frente o seu moço ou o seu secretário, para não correr o risco de chegar na casa, pegar a casa de pernas para o ar, uma briga, porque o homem de Deus representava a boca de Deus na terra. Samuel, quando recebeu a revelação que um dos filhos de Jessé o belemita seria o rei de Israel, ele envia o seu servo à frente, e esse servo chega na casa de Jessé e anuncia: eis que o homem de Deus vem aí. Jessé se apavora, começa a arrumar a casa e deve ter perguntado ao moço: o que é que ele vem fazer aqui? E o moço deve ter adiantado o assunto: eis que Deus envia Samuel a esta casa, porque um dos seus filhos governará. Aleluia, glória a Deus. Quando Jessé ouve essa história, ele chama a esposa, ele manda trazer os meninos da roça, ele conta o que vai acontecer. Os moços vão tomar banho, vão se perfumar. Ele chama os empregados e manda a cozinha trabalhar, fazendo pães e bolos, e assando carneiro e cordeiro. Ele chama a esposa dele e manda que ela coloque a melhor roupa de festa. Mas antes eles precisam decidir um assunto. Pergunte qual? O que fazer com um problema chamado Davi? O
fazer com esse problema? Oh, Com esse fruto de um casamento, ou esse fruto de um pecado fora do casamento? O que fazer com esse menino que não tem nada a ver com os seus filhos? Jessé o Belemita chama o menino Davi, coloca no seu ombro um alforje, uma bolsa contendo pão, entrega na mão dele um cajado de ovelhas e diz a ele: filho, você vai pastorear as ovelhas. E o pai dá uma palavra que chega a doer em quem conhece a história. O pai diz: você vai pastorear as ovelhas malhadas. Quais ovelhas? Não ouviram? Malhada. Pergunte para o seu irmão: sabe o que eram ovelhas malhadas? Sabe o que era ovelha? Quantas vezes eu pensei que as ovelhas malhadas eram ovelhas que tinham a cor do seu pelo diferente? Não era nada disso. As ovelhas malhadas eram ovelhas que nasciam com deficiência física. Oh, meu Deus. Nasciam com anomalia. Eram ovelhas que nasciam com 6 patas, 2 caudas, 4 olhos. A cultura dos hebreus não deixa eles matarem ovelhas, porque a ovelha é um animalzinho tão puro, só serve para lã. Mesmo quando está velha, eles têm dificuldade de matá-la. Eu não sei se você já assistiu a morte de uma ovelha. Jesus é considerado como ovelha muda que vai ao matadouro, porque toda vez que a ovelha pressente a morte, ela não foge, ela cai de joelhos e sai lágrimas nos olhos dela. Oh, meu Deus. A ovelha percebe a morte. Em respeito a isso, os judeus respeitam a ovelha. Quando nascia uma ovelha com defeito, ela não era colocada no aprisco que ficava na frente da casa grande. À frente da casa grande ficava o aprisco das ovelhas perfeitas. Os transeuntes que passavam pela estrada olhavam aquelas ovelhas e então podiam fazer negócio. As ovelhas malhadas ficavam escondidas atrás da casa grande, geralmente em uma ribanceira, onde olhos humanos não podiam ver. Oh, Deus. É para esse lugar que Jessé o Belemita manda o seu filho Davi. Davi é um adolescente. Davi não é uma criança. Davi, quando foi chamado pelo pai, ele viu seus irmãos chegarem na roça, estão todos felizes, estão se banhando e se perfumando. Ele viu a sua mãe colocar a melhor roupa que ela tinha. Ele viu os empregados da sua casa fazerem pães. Ele sabe que vai ter uma festa. Mas ele escuta o pai dele dizer para ele: você não vai participar da festa. Você vai se esconder. Você vai pastorear as ovelhas malhadas. Meu Deus. Por quê, pastor? Porque Davi era um problema para o pai. Quem já leu o Salmo 51, depois de se deliciar com a palavra linda, inspirada de Davi, onde ele diz: Deus, tira de mim o reino, Deus, tira de mim a fama, Deus, tira de mim a saúde, só não retire de mim o teu santo Espírito. Aleluia, Deus. Depois de se deliciar com essa palavra, você se lembra de uma palavra que Davi diz ali: em pecado Deus. me concebeu a minha. O que é que Davi está dizendo a Deus? Ele está tentando fazer meia-culpa pelo pecado que ele cometeu com Batseba. Ele está tentando dizer: eu errei porque eu venho de uma família que já tem esse pecado sexual. A minha mãe foi violada, a minha mãe foi violentada. Davi está dizendo: em pecado me gerou minha mãe. Eu sou pai de 3 lindas meninas. Todas as vezes que a minha esposa ficou grávida, ela nunca teve vergonha de mostrar a gravidez, quer seja na igreja ou andando pelas ruas. Pelo contrário, ao chegar na igreja, as irmãs do ciclo de oração vinham dar beijo, abraço e dar presentes. E eu, como pai orgulhoso, expunha ela andando pelas ruas, dizendo: ela está esperando um rebento, meu filho. Por quê? Porque não há pecado nessa gestação. Algumas pessoas dizem assim: não, pastor, Davi está falando sobre um pecado herdado de Adão, aquele que todo homem tem. Não é isso que ele está dizendo. Ele não diz que ele nasceu com pecado. Ele está dizendo que ele foi gerado em pecado. Um casamento abençoado por Deus e pela legislação do país, ele não é pecado. Diferente da minha velha mãe, quando engravidou de mim há 42 anos atrás. Num país cheio de preconceito, uma mãe solteira, uma menina de 17 anos, amante de um homem casado, numa sociedade pequena. Além das propostas que ela recebeu para retirar o filho, e ela tentou por 3 vezes provocar o aborto, e as 3 vezes o Senhor me manteve vivo dentro dela. Aquela gravidez era uma vergonha, porque era fruto de um pecado, de um adultério. Você compreende isso? Então Davi está dizendo: em pecado me gerou a minha mãe. O pai de Davi sabe que ele não pode ficar em casa,
algo ruim vai acontecer. Então o pai de Davi tira o menino de casa e manda ele pastorear as ovelhas malhadas. Quem entendeu até aqui, diga eu entendi. Eu entendi. Olha para o sermão e diga, prepare o coração agora. Prepara o coração. Davi vai descendo a ribanceira atrás da casa. Davi chega perto de um aprisco, senhoras e senhores, onde tinham verdadeiros monstros, ovelhas deformadas, ovelhas estranhas, 2 cabeças, 6 pernas, 2 caudas, algumas sem lã, outras esquisitas, ovelhas que não puderam ser sacrificadas e nem mortas. Ele sabe que o pai está escondendo ele de alguém muito importante. Era assim toda vez. Não foi a primeira vez que ele vai atrás das ovelhas malhadas. Não foi a primeira vez que o pai o escondeu de alguém. Ele já era acostumado a fazer aquele caminho. Davi sofria preconceito desde criança. Pergunte por quê? Por quê? Além da gestação estranha. Pastor, o que o senhor acha que aconteceu? Como naquela época os homens iam para a guerra, possivelmente todos os homens maiores da casa, junto com o pai, foram para a guerra, e a mãe de Davi ficou sozinha em casa. Como eles tinham empregados, tinham escravos, possivelmente um escravo europeu que resolveu circuncidar aquela terra e foi comprado pelo pai de Davi. E esse escravo deve ter abusado da mãe de Davi. Jessé amava tanto que não a repudiou, e também não repudiou a criança. Deixou ela ficar em casa, mas escondia ela de todo mundo, porque ele era a vergonha da família. Quem está entendendo? Diga que está. Está. Davi está descendo aquele caminho da humilhação de novo. Ai meu Deus. Ele está chegando perto daquelas ovelhas cheias de defeitos, rejeitadas também. Ele começa a colocar capim na boca daqueles monstrinhos que ficam felizes ao ver que o pastor está cuidando delas. Oh, e aleluia, Deus. Comida para elas, as lágrimas estão descendo. O Espírito de Deus cerca o coração do menino. E como Davi era um menino sensível, Deus deu a ele naquele dia talvez a maior de todas as músicas já escritas. Quando Davi olhou para aquelas ovelhinhas e se sentiu rejeitado em casa, o Espírito falou para ele: até essas ovelhas tem um pastor que cuida delas. Oh, Deus. Davi sai dali, senta debaixo de um zinco, enfia a mão na sua sacola e tira uma harpa que ele fabricou. Ele começa a dedilhar esta harpa. Ele olha para o céu em prantos e ele está dizendo: meu pai me abandonou, a minha mãe me abandonou, mas até essas ovelhas têm pastor. Se essas ovelhas têm pastor, o Senhor é o meu pastor. Oh, Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Aleluia. Como é que você acha que Davi teve inspiração para escrever um salmo? E ele diz assim: ainda que o seu pai e sua mãe te abandonem, o Senhor todavia te ama. Oh, glória a Deus, aleluia. Foi assim que Davi escreveu a sua história. De onde é que você acha, por exemplo, que saiu o Salmo 91? Eu estudei a história de Davi e eu tentei colocar perto de Davi a minha história, particularmente porque eu também sofri muito preconceito na minha vida. E eu imaginei uma criança, um menino. Toda criança tem medo de escuro. Todo sonho de uma criança é dormir no meio entre o pai e a mãe, ou com os irmãos mais velhos. O pai não gostava de olhar para ele, porque toda vez que olhava para ele, lembrava do trauma que a esposa passou. Ele não era bem-vindo no quarto do pai e da mãe, tampouco era bem-vindo no quarto dos irmãos que tinham ele como uma aberração. Então Davi, quando se sentia com medo, ele fazia aquilo que Freud explica na sua psicanálise: toda criança solitária cria um amigo imaginário. Quem já ouviu falar disso? Toda criança solitária, ela pega uma boneca e conversa com ela. Pega um carrinho, um bonequinho e coloca um nome nele. A diferença é que Davi não buscou um amigo imaginário. O amigo dele é mais real do que as pessoas possam pensar. Aleluia, glória a Deus. Quando o medo da calada da noite vinha sobre ele, o menino dobrava o seu joelho e já era sensível, era um poeta por natureza. Ele pegava suas mãozinhas e começava a dizer: não temerei espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que assole ao meio-dia.